Amigos, irmãos amados, eis-nos aqui, convidando a todos a refletir nesta manhã sobre a oração que Jesus nos ensinou. Nós percebemos que caminhamos por muitos séculos, por outras religiões que nos ensinaram as práticas externas, as formas, e não aprendemos verdadeiramente a refletir naquilo que é da nossa intimidade e daquilo que o Pai tem nos concedido. Foi por isso que o apóstolo João, ao chegar perto, naquela hora, naquele momento sublime da Santa Ceia, quando ele pede a Jesus que ensinasse a eles a orar. Essa é a oração dominical que nós conhecemos, o Pai Nosso. E os Espíritos, então, trabalham para a nossa interpretação do que queria dizer cada palavra. E nós vamos, aos poucos, procurando refletir naquilo que o Cristo nos ensinou. Então, nós vamos ler o prefácio. Os Espíritos recomendaram que, encabeçando esta coletânea, puséssemos a oração dominical não somente como prece, mas também como símbolo. De todas as preces, é a que eles colocaram em primeiro lugar, seja porque procede do próprio Jesus. São Mateus, capítulo 6, versículo 9 a 13. Seja porque pode suprir a todas, conforme os pensamentos que se lhe conjuguem. É o mais perfeito modelo de concisão, verdadeira obra-prima, de sublimidade na sua simplicidade. Com efeito, sobre as mais singelas formas, ela resume todos os deveres do homem para com Deus, para consigo mesmo, para com o próximo. Ela encerra uma profissão de fé, um ato de adoração e de submissão, o pedido das coisas necessárias, a vida e o princípio da caridade. Quem a diga é intenção de alguém, pede para este o que pediria para si. Nós gostaríamos, Senhor, de elevar os nossos pensamentos até o Senhor, alinhando o nosso desejo mental com as nossas necessidades. Que não seja um amontoado de palavras, mas seja uma expressão dos nossos sentimentos, para que possamos receber o amplexo de luz, de amparo, de compreensão que todos nós necessitamos. Que a sua bondade, a sua misericórdia, o seu olhar doce e sereno, compassivo e ameno, nos alcance, Jesus, para que nós possamos eliminar tantas questões de formas, de rituais que ainda vivem em nós. E que a doce paz da sua generosidade possa alcançar os nossos espíritos nesta manhã, iluminando o nosso lar, alcançando aqueles que mais necessitam de nossas vibrações. Mestre, acolhei as nossas preces, nossas súplicas, mas também a nossa gratidão, nosso agradecimento. E assim iniciamos o Evangelho desta manhã, procurando mergulhar nos ensinamentos divinos que muitos estão adormecidos em nós.
Que o Senhor nos ampare, agora e sempre. Queridos amigos, nós precisamos entender que hoje nós temos tantas orações que os Espíritos nos trouxeram, que são de grande valor e que nos convida a pensar, a refletir nos nossos atos, nas nossas ações, mas nenhuma delas é maior do que aquela que Jesus nos ensinou. E muitas vezes temos percebido que as pessoas vão engessando palavras na prece que o Cristo nos trouxe, onde cada palavra, cada linha, cada estrofe tem uma direção para o nosso pensamento. E é por isso que Kardec, ao colocar nessa coletânea de prece, ele nos chama a atenção que é o mais perfeito modelo de concisão, verdadeira obra-prima de sublimidade na sua simplicidade. Então, nós estamos vendo que Jesus não teve nenhum aparamento, não teve nenhuma manifestação de exaltação, mas ela foi dirigida de forma singela. E ela resume para nós todos os nossos deveres para com Deus e para com aquele que nós precisamos aprender a amar e respeitar, que é o nosso próximo. Então, o que o Pai Nosso nos mostra? Ela encerra no nosso pensamento uma estrutura de fé, um ato de adoração íntima, mas de submissão. Porque cada pedido que nós vamos fazer na prece, ela deve ser reconhecida como um princípio de caridade. E nós precisamos ver qual é a nossa intenção quando nós estamos pedindo. E aqui nós vamos ver que Kardec coloca aqui uma colocação bastante expressiva. Contudo, em virtude mesmo de sua brevidade, quer dizer, ela não é longa, ela é curta. O sentido profundo que encerram as poucas palavras de que ela se compõe escapa à maioria das pessoas. Nem sempre nós alcançamos a profundidade do Pai Nosso. Daí vem o dizer geralmente sem que os pensamentos detenham sobre as aplicações de cada um de suas partes. Que partes? A que Deus, que eu estou rogando a Deus que me ajude, mas para que Ele me ajude, eu preciso também ter mais discernimento. Preciso ter um livre-arbítrio voltado para as leis de Deus. Preciso compreender o papel das leis em nossa vida. Dizem-na como uma fórmula cuja eficácia se acha condicionada ao número de vezes que seja repetida. Ora, sabemos que não é assim. Tem pessoas que pegam momento de oração e ali ela vai repetindo as mesmas palavras, às vezes até com o terço na mão e conversando com um, com o outro. Meus queridos amigos, não estamos aqui criticando qualquer tipo de oração, mas quase sempre, nos diz Kardec, esse é um dos números cabalísticos, 3, 7 ou 9, tomados da antiga crença, supersticiosas na virtude dos números e do uso nas operações da magia. Então, precisamos sair dessas situações, que eu tenho que fazer 3 orações, 3 Pai Nossos, 3 outras orações, porque estamos presos ainda naquelas condições de crenças supersticiosas. Então, para preencher o que divago a concisão dessa prece deixa na mente, a cada uma de suas proposições aditamos, aconselhado pelos espíritos e com a assistência deles, um comentário que eles desenvolvem o sentido e mostra as aplicações. Kardec faz essa observação que cada frase
ela tem uma expressão que precisa ser compreendida em nós, conforme as circunstâncias e o tempo disponível. Pode-se, portanto, dizer a oração dominical simples ou desenvolvida. Então, nós vamos ver só esse primeiro item, porque é bastante interessante. Cremos em Ti, Senhor, porque tudo revela o Teu poder e a Tua bondade. Cremos em Ti. Eu preciso crer. Eu preciso estruturar a minha fé para que eu esteja com o pensamento harmonizado e ligado a Deus. Para que eu tenha fé, eu preciso acreditar quando Jesus nos disse: não turbes o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Será que eu estou crendo? Então, aqui ele fala: a harmonia do universo dá testemunho de uma sabedoria, de uma prudência e de uma previdência que ultrapassam todas as faculdades humanas. Por mais que nós queiramos expressar a harmonia do universo com toda a sua sabedoria, nós ainda não temos essas faculdades, não temos essa percepção. Porque toda a obra da criação, desde o raminho da erva minúscula e o pequenino inseto, até os astros que se movem no espaço, o nome se acha inscrito de um ser soberanamente grande e sábio, Deus, porque Ele é soberano. Ele é é o Pai, a criação de toda a nossa vida, a natureza, e por toda parte se nos depara a prova da paternal solicitude. Em todos os lugares nós temos a presença de Deus. Só o cego, que é aquele que não te reconhece nas tuas obras, mas também temos aqueles que são os orgulhosos, que não dão valor e que não glorifica, ingrato aquele que te não rende graças. Então, nós precisamos ver que nesse item 1, que está lá no Evangelho, eu preciso saber como eu peço. Porque se eu estou agora pedindo em nome de Deus, eu preciso também compreender para que eu possa receber, eu preciso também aprender a cumprir. E não prometeu Jesus a resposta dos céus ao quem pedisse ao seu nome? Jesus disse que todos nós que pedíssemos em nome dele, ou em nome de Deus, nós estaremos sendo amparados, agraciados, envolvidos. Muitos corações permanecem desalentados, porque muitas vezes temos visto que a morte roubou um ente querido. E isso devido a um desastre que surgiu na estrada de cada um. Amigos, nós só temos um remédio, que é nos ligarmos ao Mestre querido, que ele nos ensinou que tudo o que nós precisaríamos, teríamos que buscar ele. Por isso, nosso espírito deve estar com convicção da nossa própria fragilidade, por isso que choramos, porque nós deveríamos perguntar à nossa consciência sobre tudo aquilo que Deus tem nos dado, para que nós possamos ampliar a manifestação do nosso espírito. Nós que rogamos a Deus, a Jesus, nós precisamos sair da vaidade, do orgulho, achando que Deus tem que nos atender, nossos filhos não vão voltar. Nossos entes queridos não vão voltar. Eles cumpriram o seu tempo. E o Pai Nosso vai nos ensinar como nós pedimos. Então, não adianta nós estarmos aí suplicando em nome do Cristo, se nós ainda carregamos as vaidades do mundo. Porque quando estamos reclamando, em virtude dos caprichos que nós temos que enfrentar, nós diminuímos toda a capacidade da nossa oração. Nós precisamos e nos entregarmos a esse modelo divino que é Jesus.
e afastarmos cada vez mais das inquietações terrenas, mas rogar a Ele para que tenhamos força para aceitar a vontade sábia e amorosa de Deus, que mesmo em momentos difíceis tem nos entregado no coração toda o ósculo do seu amor, da sua ternura, para que nós possamos nos fortalecer. Somente com a compreensão é que nós vamos sentir e entender o que seja o valor de uma oração. Então, cada um precisa de observar qual é a substância de sua prece. Como pedes, irmãos? Reflita nisso. E em nome do, você está pedindo em nome do mundo ou em nome do Cristo? Porque aqueles que se revelam desanimados com as orações confessam muitas vezes a infantilidade das rogativas diante da grandeza de nosso Mestre Jesus. Oremos com fé, com esperança. Todos nós teremos um dia, de acordo com o nosso merecimento, os nossos encontros com estes espíritos queridos. Que Deus nos abençoe e que nesta hora, Senhor, nós possamos elevar o nosso pensamento aos espíritos amigos, rogando fortalecimento para todos nós, pelo passe que nos alimenta, que nos fortalece, que traz para dentro de nós a esperança, que a água seja o remédio que tanto necessitamos e que seu amor envolva os nossos entes queridos, tanto encarnados quanto os desencarnados, porque a nossa comunicação é mental e nesta hora desejamos revesti-los de vibrações de amor, de compreensão e não mais de apego, que sejamos sempre companheiros, irmãos, a sustentar a caminhada daqueles que mais amamos, seja no plano físico ou seja no plano espiritual. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos fortaleça e que a paz augusta do nosso Mestre fortaleça-nos na confiança e na esperança, na fé, movendo o nosso amor em função da caridade. Recebam, queridos irmãos, as vibrações do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec. Estamos juntos, amigos. Caminhemos com fé. Que assim seja.